Rodrigues, do projeto Conexão Escola de Direitos Humanos, e sobre nossa campanha Viva as Diferenças. Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos, o conceito de identidade, o conceito de diferenças e de igualdade, alguns princípios fundamentais. E aí eu vou começar falando da importância do princípio da igualdade. E a questão não está relacionada em tratar todos da mesma maneira, né? Não está relacionado a padronizar, mas é no sentido das suas necessidades serem supridas, né? E seus direitos também. Não sei se você já parou para se perguntar e analisar por que será que uma pessoa ela se identifica a si ou ao grupo por meio de determinado nome ou categoria, ou seja, uma identidade. Então, essa identidade, ela pode ser uma autoafirmação de que eu pertenço a um grupo. Por exemplo, eu pertenço ao grupo de mães da escola, eu pertenço ao grupo da faculdade, eu pertenço ao grupo de professores. E, enfim, você vai pertencendo aí a diferentes grupos ao longo de sua vida. Isso vai gerando uma autoafirmação, né, para você. Então, aquele que não está dentro desse grupo, ele aí que é considerado normal, por que normal? Porque você é considerado, se acha normal, porque você está incluído, né? Você faz parte aí de um grupo. E aquele, portanto, que não faz parte daquele grupo ali, que não pertence a este grupo, ele é considerado anormal. No sentido, gente, de que ele foge do padrão, né? O padrão, então, normal, daquele grupo, do padrão, o referencial para se identificar, de como se comportar. Então, isso aí termina sendo considerado anormal. Mas, já aquela pessoa que está inserida no grupo é normal. Então, podemos ver aí também um outro exemplo. Por exemplo, para poder esclarecer mais, digamos que 3 pessoas de altura diferente estejam tentando assistir um jogo, enxergar algo além de uma cerca que lhe separa, e aí tem 3 pessoas, cada um com a sua altura. Aquele que está com altura que até passa um pouco aquela cerca, ele consegue ver tudo do outro lado, assistir o jogo confortavelmente. Mas aquele que está na média, melhor dizendo, ele consegue com algumas dificuldades, mas consegue, colocando algum apoio. E aquele que está muito abaixo da média na altura, por exemplo, ele não consegue de jeito nenhum assistir, nem consegue ver. Então, o que a gente pode ver aí? Que depois de um tempo, né, ele querendo assistir muito aquele jogo, ele vai e busca recursos, aquele que está sem conseguir ver nada. E aí consegue colocar alguns objetos, alguns bancos, e aí consegue assistir, consegue se adequar ali e assistir esse jogo. Então, quando a gente respeita as diferenças, os recursos, eles são adequados para que todos ali sejam iguais, sejam tratados da mesma maneira, com suas necessidades atendidas. Então, para aquele que não estava conseguindo assistir o jogo e que ele passa a conseguir através de recursos, portanto, aí a gente vê que é o princípio da igualdade. Talvez alguém conseguiu para ele, ou ele tornou-se ali naquele momento sua necessidade atendida igual, porque ele conseguiu assistir aquele jogo do outro lado. É nesse sentido. Então, na educação inclusiva, o princípio da igualdade é justamente isso, que não é que nós temos que ser iguais, homogêneos, padronizados, mas assim a igualdade é referente ao reconhecimento de que todos somos seres humanos, independente da nossa forma física, independente da nossa cor, independente da nossa religião, mas
precisamos e merecemos ter os nossos direitos e ter uma vida plena e respeitosa. Então, a igualdade não é no sentido de que todos têm que ser tratados da mesma forma, mas sim, principalmente nós educadores, é atuar de maneira a facilitar ou não impedir que essa pessoa tenha acesso aos seus direitos, né, atendidos. Então, é nesse sentido e é muito bom que isso fique muito claro. E isso deve ser aplicado principalmente na escola, também na sociedade de forma geral, nas políticas públicas, mas quando se fala de escola, esse princípio de igualdade mostra que a gente tem que facilitar para essas pessoas que têm deficiências, que têm dificuldade, a garantia dos seus direitos, né? Facilitar os recursos com igualdade, condições para elas, principalmente essas pessoas. Então, quando a gente respeita isso, e trabalha na educação inclusiva, justamente a gente vai proporcionar a esse acesso. Mas o que é que uma escola ela precisa para que esse aluno ele tenha um acesso, um aluno com deficiência, ele tenha uma acessibilidade? É claro que não é somente só a matrícula desse aluno, é a permanência também. Ele precisa ter acessibilidade, tanto na parte arquitetônica, na infraestrutura, como também na parte metodológica, da comunicação também com esses alunos, né? Para que ele tenha as suas necessidades atendidas igual aos demais. E isso não pode ficar só em discurso, só na teoria, só no papel, só no documento. Isso tem que ser feito na prática, certo, gente? Dentro da escola. Então, isso tem que ser respeitado de fato para que todas as pessoas, e principalmente as pessoas com deficiência, tenham seus direitos respeitados. Continue acompanhando as nossas publicações, que eu vou postar também sobre algumas deficiências, o conceito, mostrar um pouco para vocês. E amanhã nos acompanhe na live pelo Facebook com a nossa psicopedagoga Rosileide, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês.